Então a gente está um pouco atrasado com os tópicos, mas eu vou trazer essa notícia aqui. Eu acho importante a gente comentar ela, embora já tenha bastante tempo que isso se deu. Mas vamos lá, a notícia é: o que se sabe sobre o ataque de Douglas Garcia contra Vera Magalhães? 8 representações pela cassação de mandato foram protocoladas na Alesp. O Ministério Público Federal e Ministério Público Eleitoral já instauraram procedimentos contra o parlamentar. Na madrugada desta quarta-feira, dia 14, após o debate da TV Cultura entre candidatos ao governo de São Paulo, o deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia, do Republicanos, hostilizou a jornalista Vera Magalhães. Então você já deve estar sabendo dessa notícia, você também já deve ter visto este vídeo aqui circulando nas redes sociais. A gente vai ver esse vídeo aqui e vamos tecer alguns comentários sobre ele. Deputado Padre Anchieta, porque a Fundação Padre Anchieta recebe. Não publicou, não. Não publicou, a senhora não publicou. Por que a senhora está me agredindo? A senhora está me agredindo. Você está me desrespeitando como seu candidato. A senhora é uma vergonha. Vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha para o jornalismo brasileiro. Olha mais um misógino, ó. Mais um vergonha. Vamos falar. Vergonha, vergonha. É isso que a senhora é. Publica. Puta que te pariu, filha da puta! Então, em primeiro momento, como a gente fez no último vídeo, vamos falar primeiro sobre quem são os entes envolvidos e depois a gente comenta. Então, a Vera Magalhães é uma jornalista. Ela é uma jornalista que fazia um discurso bem pró-lavajatista antigamente. Era notável durante as aparições dela na televisão, em seus comentários, uma certa falta de noção mesmo com relação ao movimento fascista que cresceu nos últimos anos. Ela foi alertada disso até mesmo pelo Ciro Gomes, que disse que os jornalistas seriam os primeiros atingidos. Informação. E como é que resolve? Como que resolve? Não é com uma resolve? retroescavadeira, certamente, ministro. Desculpe. Mas então me ofereça uma sugestão. Você acha que ele teve a ocasião de fazer uma reflexão, de se consultar com técnicos? Ele não teve essa ocasião, não. Ele levou um soco no rosto, negociando, conversando. O Brasil está doente, Vera. Eu acho Quando o presidente da República fala o que fala de jornalistas e a gente fica com essas pseudo-elegâncias, vocês vão ver, vocês vão ser os primeiros a serem vítimas do que vem por aí. Mas nós não podemos pegar uma retroescavadeira, ministro. Sinto muito. Por favor, Sérgio Lamor. Podemos sim. Podemos sim. Podemos sim. Então a Vera Magalhães, ela chocou sim o ovo da serpente e está sofrendo as consequências disso hoje em dia. É infeliz que a gente viva em um momento atual tão conturbado. Inclusive a Vera Magalhães, ela anda com segurança, ainda mais depois dos ataques que ela sofreu no debate da Band. Inclusive eu tenho um vídeo aqui em que eu comento os momentos mais importantes do debate presidencial da Band. Já o Douglas Garcia, deputado bolsonarista, vamos ver quem é ele. Então, de Poder 360. Quem é Douglas Garcia, deputado que discutiu com o jornalista? Deputado estadual por São Paulo, bateu boca com Vera Magalhães após rebater e teve celular arremessado por apresentador. O deputado estadual Douglas Garcia, republicano, se envolveu em uma discussão com o jornalista Vera Magalhães da TV Cultura na terça-feira. Ele era crítico de medidas anti-Covid e alvo de ações contra fake news. Bolsonarista Douglas fez uma publicação no Twitter perguntando se Vera iria ao evento. O post foi feito na chegada ao local do debate, no Memorial da América Latina em São Paulo. Na interpretação da jornalista, isso seria uma prova de que foi premeditado o ataque contra ela. Então, antes de ir para o debate, o Douglas Garcia fez essa postagem aqui no Twitter. Já estou aqui no debate da TV Cultura aguardando a chegada do Tarcísio. Será que a Vera Magalhães vem hoje? Ao final da transmissão, filmando, Douglas ajoelhou-se em frente de Vera, perguntou se a jornalista recebeu dinheiro para falar mal do governo Bolsonaro e falou que ela era uma vergonha para o jornalismo. Na sequência, o celular do deputado foi arremessado pelo apresentador Leão Serva, ao que ele, o Douglas Garcia, reagiu xingando de jornalista. No debate presidencial da Band, no mês passado, o presidente Jair Bolsonaro, PL, também discutiu com Vera. O chefe do executivo falou que a jornalista era uma vergonha para o jornalismo, depois que ela afirmou que o presidente espalhou desinformações sobre vacinação durante a pandemia. Verdade, o Bolsonaro espalhou desinformação sobre a vacinação da Covid. Trazer essa notícia aqui sobre os ataques que o Bolsonaro fez a ela no debate presidencial é uma prova para qualquer um que estiver assistindo aí de que o ataque ele teve essa motivação.
Ou seja, o ataque partiu após uma série de atitudes contra jornalistas do Jair Bolsonaro. O deputado Douglas Garcia é um deputado bolsonarista e ele utiliza a mesma linguagem do presidente para atacar jornalista também durante o vídeo. Então é basicamente bolsonarismo se reproduzindo. Eu gostaria de trazer outra coisa também sobre o Douglas Garcia, que é essa notícia aqui, ó. Olha só quem é essa figura, o Douglas Garcia, nesse vídeo aqui. Agradecer a todos os movimentos que estão aqui, ok? Ativistas independentes, o pessoal do Plínio Corrêa, o pessoal do Juntos pelo Brasil, o Direito a São Paulo que está aqui organizado. Não posso também deixar de falar desses rapazes que vieram aqui nos defender também e protestar contra a ideologia de gênero, que é o pessoal do Carecas do ABC. O pessoal do Carecas do ABC. Então é isso, o vídeo é autoexplicativo, Douglas Garcia fazendo sua homenagem pro pessoal do Carecas do ABC. Mas aí o Douglas Garcia ele foi ao evento, foi ao debate, a convite do Tarcísio Gomes de Freitas, que é candidato a governador em São Paulo. E aí a gente tem essa notícia aqui também. Tarcísio repudia a hostilidade de bolsonarista Vera Magalhães. Candidato do presidente ao governo de São Paulo compartilhou de repúdio a atitude do deputado estadual. Douglas estava no evento por convite de Tarcísio. Então, o Tarcísio Gomes saiu em defesa da Vera Magalhães e até mesmo o Eduardo Bolsonaro repudiou o constrangimento à jornalista. Filho de Jair Bolsonaro sugeriu que o deputado estadual Douglas Garcia busca holofotes. Então, o Eduardo Bolsonaro fez uma série de tweets para repudiar a atitude. E aí não é surpresa para ninguém a gente concluir que essas notas de repúdio elas não são de forma nenhuma sinceras diante da atual conjuntura. Então ficou feio e os caras têm que sair em repúdio e eles estão escolhendo jogar o Douglas Garcia na fogueira para não atrapalhar as campanhas tanto do candidato a governador de São Paulo quanto a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que está tentando suavizar a sua campanha, principalmente para o eleitorado feminino. Daí o filho dele saiu em defesa da Vera Magalhães. Então essas notas de repúdio não contêm sinceridade nenhuma. O bolsonarismo ele autoriza esse tipo de ataque a jornalistas. E os ataques que o Bolsonaro fez durante o debate presidencial da Band contra a Vera Magalhães utiliza os mesmos termos do ataque do Douglas Garcia. E a gente só pode chegar à conclusão de que é um ataque, como sempre, autorizado e ensejado pelo presidente da República. No 7 de setembro, o rosto da Vera Magalhães estava presente durante as manifestações dos bolsonaristas que faziam ataques a ela e também ataques à democracia. E todos esses ataques eles partem do presidente. O presidente autoriza seus militantes a fazer esse tipo de ataque aos jornalistas. Daí no vídeo a gente viu também que o Douglas Garcia é interrompido porque o mediador do debate, o Leon Serva, ele arremessa o celular do deputado. Daí o Leon Serva veio com um posicionamento posteriormente ao caso, dizendo que o deputado veio lacrar. O diretor de jornalismo da TV Cultura jogou longe o celular do deputado bolsonarista para afastá-lo da lacração. A gente só pode concordar e também perceber o quanto é simbólico o mediador do debate, que é uma figura que, em teoria, deveria ser imparcial, ser a pessoa que tem uma atitude tão drástica diante da situação. E aí, com relação à atitude do Leon Serva, não há críticas a serem feitas. A atitude dele é corretíssima, porque diante do bolsonarismo, afinal, ser imparcial é compactuar com o fascismo. Daí, nesse sentido, a nossa reflexão de hoje, você deve ter visto no título, é com relação ao posicionamento que muitas pessoas têm, muitas pessoas da esquerda têm também, que é a aversão da violência em sentido abstrato. Então, mais uma vez, voltando a um assunto que eu já comentei bastante aqui no canal, inclusive eu comentei em um vídeo que eu falei sobre youtubers provocadores, em que eu citei, por exemplo, o Mamãe Falei. Existe uma estratégia da direita, que é a estratégia de fazer esse tipo de provocação, filmar esse tipo de provocação, e quando sofre uma ação violenta, uma reação violenta, vinda do outro lado, há a tentativa de sinalizar a virtude ao demonstrar que o lado que eles estão atacando, o lado que esses provocadores de direita estão atacando, é um lado violento e que o lado deles é o lado da paz. Então é uma forma bastante demagógica de fazer política, uma forma que apela para o maniqueísmo. Outro exemplo de bolsonarista que tem esse tipo de atitude é a Sara Geromini,
Então, quem não lembra daquele caso em que a fotógrafa Gabriela Biló foi abordada pela Sara Giromini e o Oswaldo Eustáquio, 2 militantes bolsonaristas. E essa jornalista, essa fotógrafa, foi hostilizada pelos dois. E uma das partes mais icônicas do vídeo, que demonstram como esses caras de direita, eles têm essa atitude de demonstrar, de tentar demonstrar o máximo possível que o outro lado é violento, é um momento em que o Oswaldo Eustáquio se segura no carro da jornalista quando ela tenta sair da cena, e quando o carro dá a partida, ele alega estar sendo arrastado. E aí esses caras vêm dizer depois que a esquerda que tem um discurso vitimista. Ó, vocês tinham que ter vergonha na cara. Sonoridade de cu é rola. Vocês não estão com o carro. Pega o seu feminismo Vocês e não enfia estão no com o cu. carro assim, sabe por quê? Vocês estão com o carro assim descaracterizado porque vocês têm medo. Eu posso dizer meu nome, vocês vão me arrastar aqui agora? Vocês vão me arrastar? Vocês vão me arrastar? Eu tô perguntando pra você como jornalista. Por favor. Eu tenho direito à liberdade de imprensa. Você pode se Eu afastar? tenho direito à liberdade de Por imprensa. favor, você pode se afastar? Eu tenho direito à liberdade de Por favor, imprensa. sai Eu do estou te carro. perguntando. Por favor, sai do Eu carro. estou te perguntando. Por Eu não tô no favor. carro. Por favor, sai do carro. Eu estou te fazendo uma pergunta. Por favor, vocês vão me arrastar? não, Vocês vão me por favor, agredir? por favor, o sai do Estadão carro. tá querendo me agredir aqui. Por favor. Me solta, menina. Não Por encosta favor. em mim. Tira Não a mão do encosta em mim, carro. menina. Tudo bem. Me respeita. Tira a mão do carro, Sua por favor. covarde. Vamos lá, vamos lá. Sua covarde. Olha aqui o Estadão, ó. Tendo com a placa de São Paulo. Sem... E é isso, no ataque do Douglas Garcia contra a Vera Magalhães, ele também alega estar sendo agredido, embora a gente tenha visto nas imagens que nada disso aconteceu, a Vera Magalhães não agrediu ele. E aí é bem comum esse tipo de discurso, eles se vitimizam, dizem que o outro lado é agressivo, o outro lado é violento, e a partir disso sinalizam virtudes como se fossem o lado da paz. Daí esse tipo de discurso ele é muito eficiente, porque eventualmente a gente acaba caindo nele também. Então eu vi muita gente também comentando sobre a notícia do ataque do Douglas Ferreira contra a Vera Magalhães, que a atitude do Leão Serva de pegar o celular e jogar o celular longe, ele não configura violência, mas configura autodefesa. Porque, em teoria, o celular estaria sendo utilizado como arma. E aí, ao desarmar o Douglas Garcia, que estava utilizando o celular em seu ataque, o mediador não estava sendo violento, mas autodefensivo. Quando não, a autodefesa ela também configura violência. Daí por isso esse vídeo aqui ele também pode ser interpretado como uma defesa, como uma crítica a esse tipo de definição em sentido abstrato. Então violência não é algo que você defenda ou ataque em sentido abstrato. Outras coisas que não dá pra gente fazer a defesa ou ataque delas em sentido abstrato, por exemplo, e que a gente vê muito frequentemente sendo feitas, é a liberdade. Então liberdade também não é algo que se defende em sentido abstrato. Se a gente for defender liberdade em sentido abstrato, a gente tem que prever também a defesa da liberdade de expressão irrestrita. E aí muita gente também tenta descaracterizar a liberdade de expressão quando alcança o seu patamar de discurso de ódio, não caracterizando ela como liberdade de expressão. Então existe a falsa separação entre liberdade de expressão e discurso de ódio, quando não. Discurso de ódio também está englobado no escopo de liberdade de expressão. Só que quando a gente faz a defesa da liberdade de expressão, a gente não pode fazer da liberdade de expressão em sentido abstrato, pois senão a gente tem que defender o discurso de ódio também. Então, a autodefesa também configura violência e a gente não pode fazer o ataque a toda e qualquer violência em sentido abstrato. Eu não estou utilizando de termos próprios meus, não estou utilizando da minha opinião para argumentar isso. Eu estou partindo aqui de uma base marxista-leninista. E aí, em Lenin, aparece que a violência não é algo que você possa fazer a defesa nesse sentido abstrato. Isso é um discurso que conduz a gente a um moralismo e essa defesa não pode ser feita porque a violência ela é tanto ferramenta utilizada pela classe dominante para explorar a classe oprimida e para fazer valer os seus interesses sobre a classe oprimida, como também ela pode ser instrumento de mobilização da classe trabalhadora, que pode se utilizar também da violência para a transformação da sociedade. Então existem os conceitos de violência de baixo e violência de cima. Não podendo a gente fazer apologia à violência ou apologia ao pacifismo sem entender de que contexto social partem essas duas coisas. Então, citando Lenin, o pacifismo e a defesa abstrata da paz são uma forma de enganar a classe trabalhadora para que não se rebele
contra o seu opressor. E essas são as reflexões que a gente tem para trazer sobre esse assunto. Eu já queria falar sobre como é perigoso a gente fazer a defesa de certos conceitos em sentido puramente abstrato, sem considerar o seu contexto histórico-social. E se você quiser se introduzir a esse assunto sobre violência, sob um ponto de vista da doutrina marxista, eu recomendo esse artigo aqui. Ele não é muito profundo e a leitura dele é bem fácil. O nome dele é O Papel da Violência, uma revisão à obra de Marx, Engels e Lenin. E é isso, a gente sempre recomenda alguma literatura aqui, depois de fazer as nossas reflexões, depois de discutir esses temas que pautam o debate público. E aí eu quero saber a sua opinião também sobre o assunto, então deixa um comentário aqui e não se esquece de inscrever também, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo. Talvez esse vídeo traga algumas animosidades, mas tudo bem, um dos temas sempre em discussão aqui é o nosso ataque frequente ao moralismo, e quando a gente ataca posições moralistas, a gente acaba trazendo animosidade invariavelmente. Mas quero saber as opiniões de vocês mesmo assim.